Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Olha, pessoas cheirosas, sei que vão me criticar, sei que vão falar mal de mim, mas já tô acostumado, né? Entra na fila, pega a senha. Mas eu não entendo os torcedores de futebol. Quando eu digo que eu não entendo os torcedores de futebol, eu não estou falando daquele torcedor normal que gosta, aprecia seu time, torce com moderação, vamos dizer assim. Mas eu estou dizendo os torcedores fanáticos. Nesses últimos dias aí teve um campeonato, não sei se nem esse é o nome porque eu não entendo nada de futebol. Teve aí um jogo em que um time daqui ganhou, foi pra fora do país, coisa e tal. Gente, era um absurdo, milhares de pessoas cercando o ônibus, pessoas com tatuagens do time dizendo ai, eu vou ser esse time pro resto da vida, é isso aqui na minha veia, é a minha vida. Outros vendendo carro para viajar, para assistir o seu filme, né? Talvez se tivesse um aluguel atrasado não venderia, né? Falaria que precisa do carro para trabalhar, mas enfim, outra história. Enfim, pessoas cheirosas, é um fanatismo tão grande, um fanatismo tão exagerado que eu não consigo entender. Se esses mesmos torcedores fanáticos colocassem toda a sua energia para o estudo, para a melhora do país, talvez nós não estaríamos assim. Talvez até mesmo, né, estudando um pouquinho mais de política, né, para não fazer os errinhos que fizeram colocando lá no poder, né? Mas enfim, agora, eu não consigo realmente entender todo esse fanatismo. E se vocês repararam bem, pessoas cheirosas, é algo que é incentivado inclusive pela mídia. A televisão fica massivamente mostrando imagens, fatos, fazendo reportagens, aqueles debates que eu acho uma grosseria infinda. Muitas vezes tem aqueles debates em vários canais de televisão que parece que as pessoas estão brigando, estão se degringolando lá, se falei a palavra certa, não sei. Estão lá se brigando só para falar de um time. Poxa vida, fale do seu time de maneira normal, fale de um jogo de futebol de maneira normal. Precisa aquela agressividade? A agressividade é essa que a gente também, infelizmente, vê no campo de futebol. Tá fazendo um tempo aí, eu li que uma mulher foi agredida, acho que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se não me engano, só porque estava com um cachecol do time adversário, com as cores adversárias. Quer dizer, é muito fanatismo, pessoas cheirosas. Chega a tal ponto que você tem que ver qual é o jogo que está em andamento, qual é o campeonato que está em andamento, mesmo que você não curta, para não usar aquelas cores, usar cores totalmente opostas dos times que estão ali na batalha. Porque senão você pode ser confundido na rua com uma dessas pessoas, um dos torcedores, e levar uma surra sem saber por quê. E surra é o que a gente mais vê. Surras, brigas e mortes. É uma idiotice tão grande, pessoas cheirosas, ao meu ver, que os jogadores estão lá faturando milhões, trilhões, morando em suas mansões na Europa, em suas mansões na Califórnia, em outros lugares do mundo, e os torcedores estão aqui brigando, se matando, morrendo por um time de futebol. Oi? Ah, mas aí você vai me falar, ah, mas não é só aqui, no mundo inteiro é assim, tem os torcedores fanáticos, coisas e tal. Claro, fanatismo tem em todo lugar. Não estou dizendo que isso é um privilégio ou um desprivilégio, se é que essa palavra existe, único e exclusivamente do Brasil. Mas é algo que, sabe, aqui chega a um ponto de ser uma idolatria, o país do futebol. Oi? Não seria melhor se nós fôssemos conhecidos como o país da cultura, o país da democracia, o país da tolerância? O país do futebol? E para pensar, né, pessoas cheirosas, desde que o menino nasce, qual é o primeiro presente? Uma bola de futebol. Isto mesmo, eu não fugi à regra. Meu primeiro presente foi uma bola de futebol. Mas lembro que eu não curti muito não. Agora, fazendo um grande parênteses, um dos meus primeiros brinquedos que eu amei e tenho até hoje foi este daqui. Olha só. Deixa pra lá esse assunto, falo dele outra hora. Amiga, não tem como te defender. Mas enfim, né? Como eu estava falando, o primeiro presente é uma bola de futebol. Ou seja, o menino já é ali conduzido, já é levado, já é impulsionado a gostar de futebol. Não deixando a ele o direito de preferir basquete, vôlei, claro. Depois, quando ele fica mais velho, ele escolhe. Mas eu acho que é uma idolatria, como eu estava falando, tão grande a bola, que acaba beirando o ridículo. Como também é ridículo, ao meu ponto de ver, quando é época de Copa do Mundo, escolas fecharem mais cedo, os bancos fecharem mais cedo, sabe, tudo para. Ou seja, se você quer fazer alguma coisa, se você não gosta de futebol, você é obrigado a embarcar neste frenesi. Gente, uma escola fechar porque é dia de jogo de futebol? Se bem que, como professor, eu devo admitir que eu gosto, porque é uma folguinha para nós. Então, né, fechar tudo devido a jogo de futebol
É um pouco demais, mas torna a repetir. É isso mesmo que os governos querem. Quanto mais alienados, quanto mais a pessoa está focada em um único assunto, mais fácil de ser ludibriada, mais fácil de tirar dela os seus direitos sem que ela reclame. Vamos falar de aposentadoria? Melhor não, né? Ninguém vai aposentar. E isso o Brasil faz muito bem. Se vocês estudaram a política de pão e circo do Império Romano, foi bem isso. Quando o Império estava muito grande e Roma estava perdendo o poder sobre os outros, as suas áreas dominadas, ele lançava o famoso pão e circo. Dava pão, vinho e diversão para o povo se entretia com aquilo e acabava esquecendo dos problemas. Já repararam que quando há uma grande crise nesse nosso país verde e amarelo, sempre os dois maiores times chegam a uma final de futebol? Brasil! Algo a se pensar, né? Crise no país, um campeonato de futebol com os dois maiores times do país. Interessante isso, coincidência, né? Mas enfim, não estou aqui para criticar nenhum torcedor. Cada um faz a sua vida o que bem entende. Como eu sempre digo aqui no canal, sou uma das pessoas que aceitam tudo, desde que não invadam o meu espaço, né? Se bem que quando tem esses jogos aí, esse povo fica soltando fogos, gritando, tá invadindo o meu espaço. Mas fazer o quê, né? A gente tem que viver numa sociedade, viver numa cidade grande, tem que aceitar isso. Mas, como eu estava dizendo, eu não sou contra nenhum torcedor. Sou contra o fanatismo, o exagero. Sou contra aquele torcedor que coloca o time de futebol muitas vezes na frente dos seus filhos, da sua mulher, do seu trabalho, dos seus estudos. Isto sim eu não curto pessoas cheirosas. Você é desse tipo? Você é um torcedor fanático? Deixa aqui nos comentários. Ok, pessoas cheirosas, este foi o videozinho de hoje falando sobre eu não entender nada sobre esses torcedores. Ok, pessoas cheirosas, este foi o videozinho de hoje onde eu, Claudio Sox, dei a minha singela opinião sobre os torcedores fanáticos. Onde vivem? Como se reproduzem? O que comem? Comem. Beijo na alma. Tchau, tchau. Brasil!